Na manhã do dia 2 da nona dezena de inverno, um dia antes da viagem para a Úmbria, Oran encontrou Jarbas no caminho para a academia. O jovem nobre não perdeu a oportunidade de mostrar sua arrogância e irritar Oran com suas palavras maliciosas. Ei, plebeu! Criando uma nova pilha de lixo para esse ano, ou desenvolvendo uma nova vara de pescar? Jarbas começou a falar em um tom alto e provocativo, esperando uma reação do plebeu. Oran permaneceu calado, recusando-se a cair na armadilha da provocação. No entanto, Jarbas continuou insistindo, buscando atenção e risadas de seus colegas. O que foi? Seu pai cortou sua língua para usar como isca para os peixes? Jarbas riu alto, como se estivesse fazendo a piada mais engraçada do mundo. Ao redor, as risadas dos colegas de Jarbas pareciam forçadas e artificiais, como se fossem obrigados a rir. Oran sabia que a sociedade impunha regras rígidas, e ele escolheu obedecer à lei que penalizava severamente qualquer plebeu que desrespeitasse um nobre. Mantendo seu silêncio, ele ignorou as provocações de Jarbas. Irritado com a falta de reação de Oran, Jarbas continuou com seus insultos. O fim do ano está próximo. Seu destino depois daqui é o cheiro de peixe no barco do seu pai. Até hoje não entendo como permitiram que sua espécie estudasse na academia. Mais tarde, na academia, Oran encontrou Eli, e os dois começaram a discutir sobre a viagem para a Úmbria que aconteceria no dia seguinte. E aí, está com medo? Na verdade, eu estou curioso. Como deve ser lá? Um lugar que está numa noite perpétua há milhares de anos. Que tipo de gente viveria nesse lugar? Bem, as pessoas que lá vivem são descendentes dos exilados da Guerra dos Holocaustos. Mesmo após 600 anos, nunca decidiram voltar. Provavelmente se acostumaram com o lugar. Seu pai já foi para lá, não foi? Já perguntou para ele? Sim, perguntei. Meu pai apenas disse que nunca chegou a desembarcar em terra, mas que tudo parecia como no porto de Cárdia durante a noite. Lâmpadas de óleo de baleia iluminando os postes e os carregadores descarregando a carga de peixes. E o vulcão? Dava para ver o vulcão? Perguntou isso para ele? Poxa, você está empolgado, hein? Se eu soubesse que você desejava tanto saber, teria perguntado. Bom, você me pediu para ajudar revisando todas as expedições que já houve naquele continente. Pelo visto, ninguém nunca conseguiu se aproximar do vulcão da Eterna Noite. Mas todos os relatos falam que é uma tremenda visão digna de belos quadros. Imagino. Ah, e você sabe o que é um únfalo? Únfalo? Sei não. Será o nosso transporte para as tundras de Uncubus. É uma espécie de bisão, só que maior, mais forte e cavalgável, originário da região. Estou vendo que você fez a lição de casa. As aulas ministradas pelo instrutor Hathor Harahel eram predominantemente teóricas, com o professor explicando os intricados processos técnicos dos inúmeros experimentos realizados na academia. Após as explicações teóricas, ele reservava 1 ou 2 aulas inteiras para realizar os experimentos com os alunos, buscando colocar em prática o conhecimento adquirido. Em seguida, voltava a uma série de sessões teóricas, nas quais ele discutia e debatia sobre os resultados dos experimentos realizados. O objetivo principal de Hathor era desafiar a capacidade cognitiva dos alunos, estimulando-os a extrair ideias inovadoras e criativas a partir dos experimentos conduzidos. Ele buscava fomentar o pensamento crítico e a imaginação, encorajando os estudantes a pensar além dos resultados observados. Com frequência, o professor estabelecia conexões entre os resultados dos experimentos e lendas antigas, bem como mitos religiosos, com o intuito de explorar a interseção entre a ciência e a cultura. E o dia havia chegado, trazendo consigo a tão aguardada sessão conduzida pelo instrutor Hathor. Dessa vez, ele aproveitaria os resultados surpreendentes do experimento de tunelamento quântico para abrir as portas de um mundo repleto de lendas antigas e mitos religiosos. Com uma mistura única de ciência e misticismo, Hathor mergulharia os alunos em uma jornada fascinante, alimentando sua curiosidade e desafiando suas mentes ávidas por conhecimento e criatividade. Então, turma, eu pedi para vocês realizarem uma leitura na dezena passada. Todos leram? Sim! Muito bem. Alguém tem alguma ideia do porquê eu pedi para lerem tais livros específicos? Muitos levantaram as mãos, Oran entre eles, porém, quando era assim, Hathor nunca escolhia seu afilhado.
sempre evitando demonstrar favoritismo. Então ele apontou para um aluno. Jarbas, É porque o Senhor quer mostrar que os deuses são reais, e todos nós vamos ser castigados se não ouvirmos eles. Vai todo mundo aqui parar no limbo do esquecimento. Eu já tive essa aula. Hathor continuou firme em sua pose e escolheu outra mão que se ergueu logo após Jarbas parar de falar. pode dizer Lamar. Instrutor, não no primeiro que você pediu, mas no terceiro capítulo de O Mundo Perdido de Edenia, menciona um herói que conseguia ficar alguns segundos intangível e assim atravessar paredes como no experimento do tunelamento quântico que fizemos, é isso? Não necessariamente Lamar. Então ele apontou para Oran, que se levantou e começou a dizer. Bem, instrutor, algo que observei nas 3 leituras que o senhor nos proporcionou é uma semelhança narrativa interessante. Todas elas retratam a humanidade como seres perfeitos, dotados de uma longevidade excepcional, e até mesmo mencionam a possibilidade de vida eterna. No entanto, há algumas variações notáveis. Por exemplo, na obra A Obscura Fé dos Votívios, é destacado que esses seres não sentiam nem mesmo sono ou cansaço. Hathor estalou os dedos apontando para Oran. Em aprovação, começou a gesticular andando pela sala, dizendo: Exatamente. Meus parabéns. Solicitei que vocês lessem esses 3 livros religiosos diferentes por serem facilmente acessíveis. No entanto, se desejarem explorar a fé das tribos abissais, as crenças dos Rushinos ou até mesmo as inúmeras crenças Arbose, irão notar algo semelhante ao que Oran mencionou. Todas essas obras trazem lendas que descrevem os seres humanos como dotados de habilidades extraordinárias, perfeição e uma incrível longevidade. O que vocês acham que essas coincidências podem nos dizer? Os alunos começaram a se olhar, tentando achar uma resposta, e com alguma dificuldade um rapaz estrangeiro da terra de Arbos, chamado Mubari, se manifestou. Instrutor, su natural de Havila e Marbos. Ela temos inúmeras lendas sobre heróis e deuses antigos que possuíam habilidades extraordinárias. Minha própria dinastia é devota de Drayagan, o senhor da forja e do fogo, e segundo nossas lendas, ele conseguia controlar o fogo em suas mãos sem se queimar. Além disso, há muitas outras histórias de seres com habilidades especiais, como o herói intangível mencionado por Lamar. É isso que o Senhor quer dizer? Que nossos deuses e heróis eram super-humanos? Concordando parcialmente com seu aluno, Hathor passou a explicar. Sim, mas não é esse o ponto. Com todo respeito à crença de sua dinastia Mubari, não desejo rebaixar um deus a um super-humano. O ponto que desejo que vocês reflitam é que, por mais fantasiosas que certas lendas religiosas registradas nesses livros sejam, elas possuem um fundo de verdade. São muitas coincidências para diversas religiões diferentes possuírem, e não me refiro só às crenças dos povos ocidentais, além da fé da dinastia do nosso aluno Mubari mencionada. Hathor abriu a gaveta de sua mesa e pegou o livro que recebeu de presente do peregrino com quem conversara há alguns dias, e continuou dizendo: Por exemplo, talvez alguns de vocês já tenham reparado em pessoas peculiares caminhando pela cidade com túnicas de cores variadas, como marrom, bege e branco. Eles são religiosos de uma crença conhecida como peregrinos, missionários itinerantes provenientes da terra natal de nosso colega Mubari, o continente de Arbos. Recentemente, eles têm estado ativos por aqui, conversando com as pessoas e distribuindo livros. Curiosamente, eu decidi ler um desses livros que eles me deram. Então Hathor começou a passar o livro entre os alunos e continuou sua explanação. Já no primeiro capítulo faz uma menção à raça de super-humanos denominada de os primordiais, porém, eu sublinhei no capítulo 10 toda uma descrição desses mesmos primordiais. Vejam a semelhança com as demais crenças, humanos dotados de vida eterna e perfeição. Também coincidência? Os alunos passavam o livro de mão em mão e liam a parte sublinhada por Hathor, e constatavam por si só essa semelhança. Foi quando Eli levantou a mão. Eli pode dizer: Se eu não me engano, instrutor, Versago, o Destruidor, primeiro e último imperador de Votívia na Guerra dos Holocaustos, se autodenominava como sendo de uma raça humana superior, um primordial, não é? Hathor elogiou Eli e em seguida escolheu Mubari novamente, que explanou. Mas o termo primordial é um termo comumente usado para se referir aos nossos deuses e heróis em Arbos.
É normal alguém como ego inflado por tantos feitos militares acabar usando esse termo para se autoproclamar como sendo de uma raça superior. Mais alguém quer contribuir? É verdade. Os livros de história dizem que o imperador Versago se denominava como sendo um primordial, o que é estranho, pois viemos descobrir e explorar o continente de Arbus, mais de 200 anos depois da Guerra dos Holocaustos. Não tinha como ele saber que esse é um termo comumente usado nas religiões do Oriente. Sim, e dizem que o imperador Versago era uma espécie de mago também. Soltava raios dos olhos e manipulava o fogo e água para queimar e afundar os navios durante a guerra, tal como os deuses e heróis das religiões orientais. Jarbas, percebendo que o debate na sala de aula estava ganhando destaque e reconhecimento para Oran, começou a sentir inveja por não contribuir com nenhum pensamento relevante. Movido por esse sentimento, ele interrompeu a aula em tom alto e autoritário, expressando sua incredulidade em relação às crenças em deuses e heróis. Vocês enlouqueceram. Acreditam mesmo nessa bobagem de deuses e heróis? Foi meu ancestral Jaibra Kiburi quem derrotou Versago em uma luta dentro daquela cratera no grande ermo das dunas. Está escrito nos registros históricos da minha linhagem. Ele perdeu 4 bravos guerreiros naquele dia, e não há menção alguma de Versago usando seus poderes para vencer meu ancestral. Hathor, repreendendo a atitude de Jarbas, deu-lhe um sermão em resposta. Academia Real de Ciências Teóricas, TEORICAS, com acento agudo no O. Todo o debate em minha aula é saudável, e é para isso que esta academia existe, Jarbas. Estamos aqui para discutir e teorizar sobre questões do dia a dia. Estamos todos aqui para debater, argumentar e contra-argumentar, e não para impor nossos pensamentos. Não vou mais tolerar sua infantilidade em minhas aulas. Quando desejar expressar sua opinião, por favor, levante a mão, como todos fazem de maneira civilizada. Meu pai é o Arqui. Não me importa quem é o seu pai ou o que ele é. Aqui é a academia, e os instrutores são quem dita as regras. Os alunos estão aqui para aprender, não para ensinar. Furioso, Jarbas pegou seus pertences e se preparou para sair da sala. No entanto, um de seus próprios colegas, claramente irritado com suas atitudes, fez com que ele tropeçasse sem que Jarbas pudesse identificar quem foi. A sala inteira tentou conter o riso, mas assim que Jarbas saiu pela porta segurada por Hathor, todos caíram na gargalhada. Após a agitação, Hathor retomou a aula. Eli levantou a mão e fez uma pergunta ao instrutor Hathor. Instrutor, o que seria um anacrônico? Pergunta curiosa, Eli. Onde viu esse termo? Na verdade, fiquei intrigado com a leitura de A Obscura Fé dos Votívios. É surpreendente como alguém como Versago foi capaz de levar tantas pessoas à destruição em uma guerra devido à sua devoção a um deus. Por isso, decidi pesquisar mais na biblioteca e encontrei uma versão mais antiga e completa desse livro. Nessa versão, há uma menção que não consta nas revisões mais recentes. Há um trecho que me chamou a atenção. Os anacrônicos me levaram a isso. Fiquei curioso sobre o significado disso. Seria uma referência a outra raça, talvez semelhante aos primordiais? O termo anacrônico se refere a tudo aquilo que está fora de seu tempo original. Por exemplo, lá na biblioteca há um quadro de um herói lendário. Quem é ele? Timbre de Tinido, o músico cego. O que vocês sabem deste lendário herói? Segundo a lenda, Timbre de Tinido foi um músico cego que entrou numa competição contra os deuses que moravam entre os humanos em sua época. Ele desbancou os deuses com sua música ao tocar um violino. Exato. Mas o quadro na biblioteca traz uma descrição diferente do instrumento musical que ele usou. Qual foi? Lá diz que ele tocava um cravo. Sim, e o cravo é um instrumento musical criado há 4 séculos, e não há milhares de anos como essa lenda tem. Isso faz do quadro na biblioteca um quadro anacrônico. Não dá para saber com uma única frase ao que Versago se referiu quando disse: "Os anacrônicos me levaram a isso." Mas talvez sim, ele possa estar se referindo a heróis ou deuses que detinham o poder de viajar no tempo. Explicou Hathor para a sala. Os alunos ficaram fascinados com a descoberta feita por Eli. Passaram o restante da aula falando sobre aquilo e sobre suas infindáveis possibilidades. Hathor caminhava pela sala envolvendo os alunos em inúmeras teorias e suas consequências sobre viajar no tempo. Ao findar da aula, ele concluiu: Observem atentamente, meus jovens, os experimentos que estudamos ao longo deste ano na área da física de partículas.
Eles nos apresentam evidências fascinantes de um universo onde as leis clássicas da física simplesmente não se aplicam. Intangibilidade, telecinesia, telepatia, viagem no tempo. Todos esses fenômenos foram observados e estudados em nossas experiências utilizando o microscópio quântico. Hathor fez uma breve pausa, permitindo que a importância dessas descobertas fosse absorvida pelos alunos. Seus olhos se voltaram para Lamar, relembrando a menção anterior sobre o herói intangível, antes de continuar sua explanação. Agora, reflitam comigo. Essas habilidades extraordinárias, que agora são objeto de nossos experimentos científicos avançados, podem ter sido dominadas por nossos ancestrais em um passado distante, como narram as diversas crenças religiosas. É intrigante pensar que, talvez, nossos antepassados tenham sido capazes de replicar esses feitos sem depender de tecnologias sofisticadas. O instrutor lançou um olhar penetrante para a classe, desafiando-os a explorar ainda mais esses questionamentos. Um silêncio carregado de pensamentos preencheu a sala, enquanto os alunos mergulhavam nas reflexões propostas pelo instrutor. Hathor encerrou sua fala com uma nota de incentivo. Aqui está a questão que vos deixo para meditarem. Será que essas habilidades extraordinárias foram atribuídas a deuses e mitos? Seriam elas apenas lendas, ou houve, de fato, heróis que as dominaram no passado? E mais importante ainda, se realmente possuímos esses poderes e éramos dotados de uma vida eterna, o que teria causado a perda dessas capacidades, como tantas crenças afirmam? Cabe a cada um de vocês, futuros polímatas e exploradores do conhecimento, buscar respostas para essas indagações. É através da pesquisa, do estudo e da curiosidade incessante que avançamos em direção à compreensão do mundo que nos cerca. Que essas questões os inspirem a desvendar os mistérios do passado e a descobrir o que nos separa hoje dessas habilidades lendárias.